Então, o que eu fiz aqui para trazer para vocês hoje é um pouco os avanços da minha tese. Eu estou no 4º ano do doutorado, então a água já está chegando assim aqui no pescoço, né? Então, é bom esse espaço também para a gente saber quais são os pontos frágeis que vocês imaginam como pontos frágeis dessa metodologia que eu estou apresentando para vocês. Então, essa interação para mim é super relevante, super válida e importante. Bom, então o que eu trouxe aqui é um apanhado geral aí dos resultados que eu alcancei até agora no desenvolvimento do trabalho, e também aproveitar esses resultados também para passar um pouco de noções de geoprocessamento, de geoinformação, né, técnicas geocomputacionais, para vocês também, durante a apresentação, irem também refletindo sobre as potencialidades da ferramenta dentro do campo de atuação de cada um de vocês. Ok? Como é que funciona isso? Tem que apontar para algum lugar. Pro computador. Qual o botão? É o da alto ou esquerdo? O lá em cima, lá no alto. Esse aqui, Para né? cima e para baixo, Bom, então eu vou falar um pouco só de um referencial, passar rapidamente pelo referencial teórico aí da economia urbana e por que a gente está interessado em algumas questões aí como processos de dispersão urbana e processos de segregação socioespacial, né, que é o tema específico que eu estou desenvolvendo na minha tese, né? Vou apresentar então os resultados que eu alcancei a partir de uma metodologia que a gente desenvolveu aqui, utilizando então técnicas geocomputacionais e econometria com variáveis instrumentais para São Paulo e metrópoles amazônicas que são Manaus e Belém. Falar um pouco mais sobre essas medidas de segregação socioespacial e aí eu acho que é interessante porque durante a apresentação a gente pode se deter um pouco porque tem aplicações até dentro do campo do que a Carolina está debruçada, mas de geografia do voto. Eu acho que a gente tem aí um campo para avançar na aplicação dessa metodologia também para outras referenciais, não só da economia urbana, né? E um pouco também umas métricas de dispersão urbana, espraiamento, obtidas por processamento digital de imagens de satélite. Então, para quem não sabe, eu sou arquiteto urbanista de formação, com mestrado em sensoriamento remoto pelo INPE. O sensoriamento remoto, então, é a ciência, a tecnologia que trabalha com imagens de satélite, processamento de imagens de satélite, né? Então, vamos lá. É pro computador mesmo. Não, quando é o computador. Só que você voltou. Então, só para dar uma introdução geral sobre esse daqui é o modelo canônico da economia urbana, onde, na verdade, se estabelece uma relação entre a distância a um centro de negócios ao centro da cidade, e a partir dessa distância, então, se estabelece um gradiente de renda, tá? De renda do valor da terra. Tá? Esse gradiente de renda é função, a inclinação desse gradiente de renda é função especificamente do valor da acessibilidade. Né? Então, esse modelo é derivado então, dos modelos tradicionais de centralidade desenvolvido pelo Turing. Seminário aqui. Seminário. Pode entrar. Então, basicamente, o que esse modelo traz, esse modelo canônico traz, é que a distribuição da população dentro do espaço urbano é definida então pelo valor da acessibilidade, né? E esse valor da acessibilidade, esse gradiente, então, quando esse gradiente encontra a linha da distância em relação ao centro, ao centro da cidade, ele então estabelece aqui o limite da área urbana. Então, o limite da área urbana, que na verdade é o definidor do tamanho da cidade, né, ele está relacionado à renda da terra agrícola, tem um componente que é o valor da terra agrícola, tá? O valor do custo de conversão daquela terra agrícola para uma terra urbana, tá? E a partir daí, então, o custo da acessibilidade em relação
ao centro de negócio dos seus deslocamentos diários em relação ao emprego. É um modelo bastante simples, né? Mas ele é bastante interessante porque eles nos permitem também começar a trabalhar com alguns parâmetros, como por exemplo a extensão da área urbana dentro de um referencial teórico mais amplo, e que se a gente colocar isso dentro de uma perspectiva dinâmica, né, esse valor da expectativa do ganho, então, o valor da expectativa do ganho com a conversão da terra agrícola em urbana, também é um componente que faz um shift de todo esse gradiente de preço em relação determinada, principalmente a partir dessa expectativa de rendimento futuro da conversão, né? E a partir desse ponto, então, quando você muda, você então estabelece novos alcances dessa área urbanizada. Então, basicamente, o que a gente vai estar interessado no que eu vou apresentar para vocês aqui é como vem se comportando o deslocamento desse limite da terra urbana, né? E como isso está se relacionando com a distribuição da população dentro do território urbano em relação às suas características socioeconômicas. Então, na verdade, eu estou interessado em estabelecer uma análise que me permita relacionar esses movimentos de expansão urbana com a distribuição da população em relação às suas características socioeconômicas dentro desse espaço urbano. Na verdade, é uma proxy também em relação à capacidade que eles têm de acessar a terra urbana e a diferenciação do valor da terra urbana. Tá? Então, para isso, a gente precisa então começar a construir métricas, construir representações sobre padrões de dispersão urbana, né? Sobre dispersão urbana, então a evolução dos padrões de ocupação do solo, tá? Então, se é um padrão contínuo, se é um padrão de adensamento, se é um padrão de crescimento descontínuo da terra urbana, né? E também a gente tem que começar a estabelecer então representações dentro desse referencial que nos permitem então acessar os níveis de segregação socioespacial, ou seja, de que maneira essa população classificada em função de suas características socioeconômicas está se distribuindo dentro desse território urbano. E se isso então, como relacionar esses dois aspectos que são fundamentais para o entendimento da estrutura urbana. Tá? Bom, aqui, só passando, muitas das coisas que a gente vai apresentar aqui são bases de dados que a gente tem no CEPESP, né? Então é legal também que vocês já vão conhecendo o conjunto de informações que a gente tem aqui dentro do grupo de estudo da gente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma série que mostra o processo de expansão urbana da cidade de São Paulo. Então, tomando já como exemplo aqui a metrópole paulistana, né? Teve, a partir da década de 60, que começa a ter a grande expansão da área urbana na cidade, né? Além da expansão física, você também tem, durante as décadas, mudanças intraurbanas. Então, por exemplo, aqui, na verdade, esse gráfico reflete os movimentos populacionais que acontecem dentro da estrutura urbana já consolidada. Então, por exemplo, na década de 80 a 91, o centro da cidade perdeu população. E esse padrão persistiu na década de 91 a 2000, mas a partir da década de 2000, na última década, esse padrão se reverteu. O centro começou a ganhar população novamente, né? E esse gráfico mostra um pouco isso. Então, por região da cidade, qual foi o movimento em termos de taxa geométrica de crescimento demográfico, né? Então você tem um ponto aqui de interesse específico, que é esse grande crescimento da área central da cidade de São Paulo, dentro dessa última década, né? Então, além da gente tentar entender de que maneira se dá a expansão da cidade, a gente também está querendo entender de que maneira que se dá esses movimentos populacionais dentro da estrutura urbana. Né? E aí a gente vai começar a passar por situações como essa. A gente vai estar interessado em... Tá bom, né? Você quer apaga? Não sei. Precisa. Para valorizar a gente. Controla aqui, ó.
Aí, perfeito. A gente vai começar a perceber, por exemplo, isso daqui é lá no extremo leste da cidade de São Paulo, em 2004, uma imagem de 2004. E a expansão já consolidada em 2008. Em 4 anos, uma mudança bem significativa em termos de ocupação de entrada. Ainda são áreas urbanas pouco estruturadas, né? Aqui nas cidades brasileiras, a gente sempre diz que as pessoas chegam antes das cidades, as cidades chegam depois das pessoas, né? As cidades em termos das suas infraestruturas urbanas, né? E essas imagens se refletem um pouco, então, esse movimento que é contínuo, né? Nesse exato momento a cidade já está em evolução, está em contínua expansão, né? Então, de que maneira a gente conseguiria capturar esses processos? Quais ferramentas a gente tem hoje para representar esses movimentos? Ó, aqui é Pirituba, na zona norte lá da cidade de São Paulo, em 2012. Aqui também na zona norte, em Anhanguera. Esses são os lugares que mais estão crescendo na cidade de São Paulo, na última década. É perto ali da saída da Bandeirantes e da Anhanguera. Guarulhos. Então, de que maneira a gente conseguiria, então, capturar e representar isso de forma a operacionalizar esse conceito e nos permitir, então, fazer inferências sobre esses padrões de crescimento urbano. Então, pegando um referencial que foi desenvolvido pela Universidade de Connecticut, junto com o pessoal do Lincoln Institute for Land Policy, né? Eles desenvolveram algumas métricas de paisagem urbana baseadas em técnicas de sensoriamento remoto, né? Então, a proposta deles é utilizar imagens de satélite Landsat. Landsat é um satélite, é uma série de satélites americanos que estão em órbita desde 1970. Na verdade, a fundação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi em função de um convênio para se estabelecer uma antena de receptação dos dados do Landsat aqui no Brasil. E a antena fica lá em Cuiabá porque é o centro geométrico da América Latina, da América do Sul, desculpe. E é por isso que o Brasil tem uma das maiores acervos de imagem, porque dentro desse acordo que foi feito com os Estados Unidos, toda a imagem que fosse capturada pela antena no Brasil era de propriedade do Brasil, ainda que fosse gerada pelo satélite Landsat. Então o Brasil tem um acervo de imagem que vem lá de 1973. Então você consegue recuperar imagens de 1973 para cá, né? Quem centraliza isso? É o INPE. Essas imagens estão no INPE de acesso gratuito. Você entra lá, vê a data que você quer, a cena que você quer. No próprio site. No próprio site. Eles chamam de servidor de imagem, né? Um catálogo, você pode entrar por coordenada geográfica, você pode entrar por nome de município, e ele te diz. Só que a imagem vem bruta. Você precisa saber utilizar um software de tratamento de imagem para trabalhar com essa imagem. Tá? Mas isso já é uma oportunidade de dados que a gente tem hoje para acompanhar mudanças de uso de solo e cobertura aqui. 40 anos de evolução. 40 anos de evolução. E, bom, o último satélite Landsat que estava vivo é o Landsat 5. Ele morreu agora no final do ano passado, não foi? Foi em dezembro do ano passado, né, cara? 2012 morreu. Quando diz o satélite morreu, na verdade o satélite ele foi projetado para durar 3 anos, ele imaginou por 15 anos o Landsat 5. Então 24 anos. 24 anos, né? Foi um super sucesso, porque a vida projetada de um satélite é de 3 anos. É um investimento alto, mas ele tem 3 anos. Por quê? Porque ele precisa de combustível para arrumar frequentemente a sua órbita e tal, né? Então, morreu, e agora os Estados Unidos lançou o Landsat 8, que é uma estratégia de manter a continuidade desses dados. E também os Estados Unidos também, depois que o Brasil aprovou essa política de livre divulgação das imagens, aí o Brasil se tornou o maior fornecedor de imagem de satélite do mundo, graças a essa política de livre distribuição de imagens.
os Estados Unidos também seguiu, então agora também você pode baixar imagens, não só da América do Sul, mas de vários lugares do mundo, diretamente do site da NASA. Tá? É um parênteses aqui, né, só para a gente ir também. Então a ideia é utilizar essas imagens do Landsat para classificar então contextos de dispersão urbana. Tá? Então o primeiro aspecto que a gente tem que imaginar é que como é que a gente passa então, como é que a gente conseguiria então construir essas categorias de espaços urbanos, né, a partir então de métricas baseadas em pixels. Então, pixel é a unidade básica de uma imagem de satélite, né? Acho que não conhece a questão dos megapixels, então, na verdade ele é o construto básico da imagem, né? Uma imagem no Landsat, cada pixel tem 30 por 30 metros. E esse pixel ele captura então a reflectância, o comportamento espectral daquele alvo que a gente chama em relação a uma série de materiais. Então, por exemplo, cada material tem uma resposta espectral específica. Então a gente consegue, usando o software, identificar se aquele pixel é composto por cultivo de soja, se ele é composto por superfícies de concreto, se ele é composto por terra exposta, se ele é água, então conhecendo o comportamento espectral dos alvos, a gente consegue então fazer, aplicando um método de análise de agrupamentos, consegue então classificar essa imagem em categorias de uso e cobertura do solo. Tá? Então então a gente pega essas imagens de satélite, classifica e isola as áreas que a gente entende como áreas que existem construções, tá? Que são ou asfalto, concreto, né? Que são áreas que a gente define como áreas urbanas, tá? E a partir daí então a gente começa a estabelecer métricas espaciais de contextos urbanos a partir desses pixels que a gente isola como urbano ou não urbano, ou enfim. Essa metodologia, ele usa praticamente uma categoria binária. Ou o pixel é classificado como urbano ou não urbano, não se importando com o que seja esse não urbano. Tá? Se der tempo, eu vou falar um pouco num trabalho que a gente está fazendo também, num projeto aqui no CEPES, que é do Urbs Amazônia, que a gente está querendo refinar essas métricas, incorporando informação também desse não urbano. A gente quer saber se essa área de expansão urbana está expandindo em áreas de floresta, que é lá na Amazônia que a gente está fazendo. Se é áreas de cultivo, se são áreas de pastagem, dentro daquela lógica de que o valor da terra é também determinante como o valor da terra urbana, como um baseline do valor da terra urbana. Aí vocês não vão só classificar como urbano e não urbano. A gente está abrindo outras categorias. E vários tipos de... cultivo, floresta, basicamente cultivo, floresta, pastagem. É urbano. Também dentro do urbano, o que é? Tipos de urbano. O tipo de urbano, se é um urbano mais adensado, se é menos adensado, se é mais estruturado ou menos estruturado. Aí é todo um desafio metodológico que a gente está enfrentando aí. Mas só retomando então essa perspectiva aqui, a gente replicou então, para a cidade de São Paulo, a gente replicou essas métricas, para a cidade de São Paulo e para algumas outras cidades na Amazônia, a gente replicou essas métricas, né? E a partir daí então, a gente consegue gerar um conjunto de informações como essa aqui, por exemplo. Então, por exemplo, essa daqui é uma imagem do ano de 1980 até 1990, das áreas, todas essas áreas em cores aqui, são áreas que a cidade expandiu nesse período. Tá? E cada uma dessas cores representa o padrão dessa expansão. Se a expansão foi uma extensão contínua da mancha urbana, se a extensão foi um preenchimento de vazios urbanos, tá? De áreas que antes eram capturadas pela mancha urbana, ou se algumas crescimentos descontínuos. Para o tipo de urbanização norte-americana, que tem muito essa discussão sobre a suburbanização e o impacto dessa suburbanização no meio ambiente e também nos padrões de segregação lá, eles tendem a olhar muito esses padrões de expansão descontínua. Você tem grandes cidades ali como Los Angeles é o ícone aí dessa grande área expandida e baixamente adensada, né?
Então, a partir disso, dessas técnicas de análise, então primeiro a gente classifica a imagem, depois a gente sobrepõe uma imagem à outra em 2 períodos, e a partir daí então a gente consegue classificar essas expansões em relação a essas categorias. E aqui é de 1990 até 2000, o padrão. A gente está... entretanto, se a gente parar para pensar na forma como essa métrica ela é desenvolvida, o que eles fizeram, quando eles determinaram aquelas categorias de periurbano, urbano, essas categorias, todos os pixels classificados como construídos que apresentam uma vizinhança, ou mais de 50% dos pixels também urbanos, na verdade o que eles fizeram? Eles discretizaram uma medida que poderia ser uma medida contínua, porque basicamente ele está baseado assim, ele está interessado em quê? No percentual de pixels da mesma classe no entorno de cada um deles. Então, para o trabalho, a gente abriu mão dessa discretização que eles fizeram, que eles propõem na metodologia deles, né? E construiu uma medida contínua. Uma medida contínua que traz exatamente então o percentual de pixels classificados como urbanos no entorno de cada um dos pixels, tá? E para cada momento do tempo que a gente tinha as imagens, tá? Então, com isso, a gente tem a informação de cada um desses contextos e do nível de dispersão urbana em que cada um desses pixels estão inseridos, tá? O importante, quando a gente fala de geoinformação e de geoprocessamento, é ainda que a gente tenha um apelo visual muito grande nessas imagens e mapas que eu apresento, é a natureza quantitativa do dado. Esse dado, na verdade, é um dado quantitativo capturado a partir de um sensor que também é um sensor que, na verdade, é um dado, não é uma fotografia. Na verdade, esse é um conjunto de bits e bytes que caracterizam cada um desses pixels. E reconhecer essa natureza quantitativa dessas imagens ou dessas informações abre grandes possibilidades analíticas em vários campos. Tá? E da economia urbana é o que a gente está apresentando aqui. Tá? Então a gente, por exemplo, consegue construir curvas de frequência desses contextos urbanos a partir desses pixels. Então, por exemplo, quantos por cento dos pixels é a frequência dos pixels construídos em relação ao seu entorno. Né? Então a gente percebe que com o decorrer do período, né, em 2008 a gente tinha era menor, a vizinhança dos pixels tendiam a ter mais áreas não desenvolvidas, né? E houve um processo de concentração da mancha urbana. Tá? Vocês entenderam isso aqui? Cada vez mais um conjunto maior de pixels está inserido em áreas com menos áreas livres no seu entorno. Tá? E a gente consegue também isolar aqueles pixels que mudaram de status, que deixaram de ser não urbano e passaram a ser urbano, em que contexto também que eles se desenvolveram. Ok? No caso da direita lá é adensamento, né? No caso da direita aqui, são todos os pixels. Todos os pixels da cidade, classificados como urbano, em relação à sua vizinhança. Tá? Então a gente consegue perceber que cada vez mais os pixels têm um entorno urbano. E aqui são os pixels, são apenas os pixels que mudaram de status, de um período para o outro. Né? Então, as métricas que a gente está usando de dispersão urbana são essas métricas que eu apresentei para vocês. Essas métricas baseadas em imagens de satélite. Eu vou apresentar para vocês um outro conjunto de métricas que é derivado de uma outra categoria de dados espaciais, que são os dados socioeconômicos georreferenciados, que o que a gente está usando aqui é do censo demográfico. Então, não sei quantos de vocês sabem, mas o censo demográfico hoje disponibiliza, desde 2000, todas as suas bases de dados georreferenciadas. Então você pode entrar no site do IBGE a qualquer momento e baixar a base geográfica dos setores censitários.
O setor censitário é a menor unidade de coleta de dados do censo. E cada pedacinho da cidade a gente tem um conjunto de informação, do território. Na verdade, a malha de setor censitário é uma malha preciosíssima, porque ela recobre o Brasil inteiro, ela é de recobrimento total, não tem, ela por construção, ela recobre toda a extensão do país, e para cada unidade de área daquelas a gente tem informação de quantas pessoas, a idade, a renda, a escolaridade. Em média, cada setor censitário tem 300 domicílios. Então é um nível de desagregação da informação bastante alto, né? A gente só não tem a informação em nível individual por questões de sigilo estatístico. Por lei é proibido você fornecer essa informação. Ainda que no censo de 2010, o IBGE tem no banco de dados dele a coordenada de todos os indivíduos, o que te permite flexibilidade para construir outras geometrias. Mas isso ainda está em elaboração dentro do IBGE. Até o rapaz do IBGE veio aqui falar um pouco desse processamento. A 2000 já tem também para o setor censitário? 2000 já tem para o setor censitário já referenciado. E para São Paulo, por sorte, o CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, reconstituiu a base de 91. Então, para a metrópole paulistana, a gente tem 91, 2000 e 2010, o nível de setor censitário já referenciado, né? Então, é em cima dessa base que a gente está construindo nossas métricas de segregação socioespacial, tá? Bom, a segregação socioespacial, na verdade, é de que maneira os grupos populacionais se diferenciam dentro do espaço urbano da cidade, né? A gente sabe que o Brasil é um dos campeões de desigualdade e as nossas cidades também são altamente segregadas, né? Esse é um modelo do professor Flávio Vilaça, que é um urbanista importante aqui do Brasil, onde ele estabeleceu uma série de modelos para as metrópoles brasileiras e algumas latino-americanas, onde ele estabelece que o principal vetor da estruturação urbana nas cidades latino-americanas é a disputa por vantagens locacionais dentro da estrutura urbana. O que são vantagens locacionais? São vantagens de amenidades urbanas, de proximidade a infraestruturas de transporte, proximidades a bancos, a escolas, enfim. Por quê? Porque se a gente olhar para o mapa da cidade, a gente vai ver que essas amenidades urbanas ou essas infraestruturas, elas não estão aleatoriamente distribuídas no espaço urbano. Se a gente olhar a quantidade de eixos de transporte que existe no quadrante sudoeste, o quadrante sudoeste qual que engloba? Pega do centro até a Berrinho, basicamente, passando um pouco agora para o Morumbi, né? Então você tem metrô, você tem duas avenidas radiais importantíssimas, a 9 de julho e a 23 de maio, que foi desenhado dentro do plano das avenidas que estruturou toda a expansão urbana da cidade de São Paulo. E você tem uma periferia extensíssima na zona leste e na zona sul, que são desprovidas de grande quantidade de infraestrutura, né? Você tem uma ideia, na zona leste você tem uma linha de metrô, tem uma linha de trem, e quem já pegou essa linha de metrô às 6 horas da manhã sabe que ela está super demandada. Enfim, então, essas disputas por vantagens locacionais, que é relacionado, na verdade, àquele modelo inicial que eu mostrei, da variação do preço da terra por acessibilidade, acaba definindo um padrão de segregação que é uma marca persistente dentro das nossas cidades. Aí a gente fala, mas isso é ruim? Isso pode ser ruim dentro de uma perspectiva de investimentos de políticas públicas, de priorização, de atenção, de estabelecer estratégias de priorização e investimentos, porque você pode, por uma decisão errada, acabar reforçando um padrão de segregação e deixando de atender talvez áreas que fossem mais prioritárias para esse tipo de investimento. Então, a gente tem capacidade de, para além de um modelo esquemático desse, a gente poder quantificar esse padrão de segregação socioespacial e operacionalizar isso dentro de modelos, também é um objetivo que nos interessa aqui nesse trabalho, tá? E para isso, então, a gente está usando algumas métricas de segregação socioespacial que são constituídas da seguinte forma. Então, para o meu trabalho eu estou usando 3 índices. E esses índices a gente poderia, por exemplo, Avelina, pensar em replicá-los, por exemplo, para comportamento de voto.
Porque basicamente, qual é o dado de entrada desses índices? Você precisa categorizar a sua população. Seja por nível de renda, seja por nível de escolaridade, seja por nível de em quem vota. Você tem que colocar em grupos. Você tem que estabelecer, esses aqui são os meus diferentes. Tá? Toda a literatura de segregação socioespacial nasceu nos Estados Unidos, né? E era muito focada na questão da segregação racial americana, né? Essa literatura, então, quando foi desenvolvida aqui para a realidade da América Latina, então, foi muito mais focada em relação às características socioeconômicas da população e não tanto étnicas. Tá? Então, basicamente, as três medidas que a gente usa no trabalho é o índice de dissimilaridade, que é um índice clássico de segregação socioespacial. Basicamente, como é que você interpreta esse índice? Você divide a população em grupos, como eu falei, e analisa a composição geral da cidade. Então você olha, a cidade tem uma composição de tantos por cento de cada indivíduo em cada um desses grupos. E aí você compara cada lugarzinho desses da cidade, o quanto que a composição desses lugares difere dessa composição geral da população da cidade. Quanto mais diferente for a composição daquele lugarzinho em relação à composição do conjunto de indivíduos da cidade, maior será o índice de dissimilaridade daquele lugar. Ok? E você tem dois desmembramentos desse índice, que é o índice de isolamento. Então você pode também estar interessado em saber, eu já sei que tem lugares bastante dissimilares, mas agora eu estou interessado em estudar, analisar grupo por grupo. Eu quero saber onde cada um desses grupos está mais isolado dentro da estrutura urbana da cidade. Tá? Então é um índice de isolamento. E também eu posso estar interessado em saber em quais são os lugares na cidade onde esses grupos estão mais expostos ou estão mais próximos uns dos outros. Tá? Que é um índice de exposição. Então, como é que é construído essa métrica? Então, o índice de dissimilaridade, na verdade, o que ele é? É uma análise de proporção mesmo, entre um grupo M, tá? A proporção de determinado grupo M. Então, para cada grupo você consegue ter esse índice de dissimilaridade, tá? Em relação à composição geral da cidade. E como é que você... Isso que é uma sacada interessante, que é o trabalho que foi desenvolvido pela Flávia, nossa colega lá do INPE, onde, para romper também, muitas vezes com a rigidez do suporte geográfico da malha censitária, ela permite então que você estabeleça um raio de busca e construa. Então imagina que você tem a sua malha de setor censitário. Deixa eu acender a luz aqui. Pega só na frente. Fala de baixo. Imagina que você tem a sua malha de setor censitário, que é um conjunto de... É um conjunto de polígonos. E esse polígono é definido em função de critérios operacionais do IBGE. Quem define isso é o recenseador, que precisa lá no período de tanto de agosto até tanto de setembro pesquisar todo mundo naquelas casas. Então, esse suporte geográfico, que são os setores censitários, eles na verdade não estão relacionados, a definição desse suporte não está relacionado ao processo, por exemplo, de segregação que você está usando. Ela é definida por uma característica de coleta de informações. Então, utilizar essa estratégia de raios de busca, o que ela faz? Então? Esse índice permite, então, a partir de uma função kernel, o que essa função kernel faz? Ela visita cada centroide desses setores censitários, é uma função. Então, você imagina que você pode determinar um centro de massa dessas unidades de área, associar a essas unidades de área suas características de composição populacional, quantas pessoas de cada grupo estão dentro dessa unidade de área. Só que, para romper com a rigidez desse suporte, ela te permite, então, atribuir um valor para esse setor censitário, reconhecendo que parte da composição dele, na verdade, trata-se de um contínuo urbano. Essa subdivisão é, de certa forma, um critério aleatório.
né? Se a gente entende que essa subdivisão, a princípio, é uma subdivisão que nos amarra, então a gente está interessado em saber o contexto em que está inserido esse setor censitário em relação aos seus vizinhos. E a partir daí, então, ela permite associar a cada setor censitário a informação da sua composição populacional, mas também da composição populacional dos seus vizinhos em função de um determinado raio de busca que você estabeleça. Então, quanto maior for esse raio de busca, mais abrangente vai ser a composição, e vocês vão ver que os índices de dissimilaridade decrescem. Por quê? Porque quanto mais gente você for abranger na sua unidade de área, mais a probabilidade de você encontrar diferentes naquela unidade de área existe, né? Então, utilizando essa estratégia, isso te permite então romper um pouco com a rigidez que esse suporte geográfico te impõe num primeiro momento de análise, tá? Mas a definição do setor pelo IBGE, ela não é 300 domicílios, não? É 300 domicílios em média, né? Sim. Então, em média. Eu tenho que preencher os quase 300 domicílios. É. O cara define. Então, ela segue alguns aspectos macros, por exemplo, avenidas, rios, os grandes Conjunto habitacional. Bom, o Copan são 5, 3, 4. Um edifício pode ser um conjunto de setores censitários. Porque lá no Copan moram 5.000 pessoas, então... o cara vai circular em elevadores ali, mas vai ter que circular ali para fazer a pesquisa. O cara que pega o Copan, o recenseador está felizão da vida. Toma um café lá embaixo. Só ele mata todo mundo. Ele vai paga 5. Toma um café depois, lá no floresta, lá embaixo. Volta, mira. O ruim é você tem que andar. Ele volta, mira. O ruim é você tem que andar, né? Gigantesco da cidade. E tem essa questão do setor rural. O cara pegou um, pega o outro, tem que pegar um barco. O legal é que o censo de 2010, ele traz uma outra base de informações que é importante também, que a gente já está organizando aqui no Cefesp, que é o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Isso vai permitir a gente associar qualquer endereço a um setor censitário. Então isso é uma coisa que a gente está operacionalizando assim, para a gente poder desenvolver também estratégias de associar outros tipos de informação a esse contexto geográfico. Mas a definição do setor é uma definição operacional. O que eles mantiveram de 2000 para 2010, eles mantiveram o critério de que nunca mudar a fronteira, e sim subdividir setores, porque dessa forma você pode recompor a série histórica. Mas de 91 para 2000, você tem setores que em 91 era assim. Aí você tem um problema de inferência ecológica aqui. Fala, tá, tudo bem, eu sei quanto em média tenho aqui de pessoas ganhando tanto, eu sei quanto em média tem pessoas aqui, mas essas pessoas que estão aqui, estavam aqui ou estavam aqui? Aí lascou, porque para recompor isso aí, muita gente tem se debruçado sobre técnicas, modelos de inferência ecológica, mas até onde eu sei, muito pouco sucesso tem sido obtido nessa área. Mas o SEM não fez isso? Tentou. Não, o SEM ele montou a base geográfica de 91. Antigamente isso era textual, isso, Adelino. Ele foi lá e digitalizou. Rua 9 de julho, cruza com a rua tal. Só tinha descrição textual. O Ele que eles fizeram, eles pegaram o mapa de São Paulo e foram lá no computador e montaram os polígonos. E no censo de 91 não tem nenhuma cidade, o IBGE não lançou isso. Então eles fizeram essa malha aqui. Tá? Mas essa estratégia eu só estou chamando a atenção para ele porque essa estratégia de utilizar raios de busca é uma maneira de você romper com a rigidez desse suporte, né? E também de flexibilizar um pouco na perspectiva de escala de análise. E esses grupos dos índices são setores censitários? Não, esses grupos são grupos populacionais. Então, por exemplo, o que eu fiz então? Bom, aqui é a construção do índice de isolamento de exposição. Basicamente, então, é quanto que um grupo N está, que é a intensidade, né? Que a intensidade é calculada por esse Kepler, dentro de uma unidade de área J, que é qualquer setor censitário, em relação a um grupo M, um outro grupo, dentro dessa unidade de área também. E a partir daí, então, você consegue estabelecer esse índice de exposição, e o isolamento é o mesmo de exposição, só que é o quanto que um grupo está exposto a ele mesmo, na verdade. Então, basicamente, essa é a interpretação desses índices. Então, por exemplo,
Para a cidade de São Paulo, para o exercício que eu estou replicando na tese, eu defini em alguns momentos uma distribuição da população em função da sua renda. Tá? E aí eu tenho a composição geral da população da área urbana de São Paulo em função da renda. Até um salário mínimo, 2 salários mínimos, de 1 a 2, 2 a 3, até mais de 15 salários mínimos. E eu tenho a evolução disso nos anos. Então esses serão os meus grupos, esses serão os meus M's e meus N's. Tá? E eu quero saber como é que esses caras aqui, classificados em função desse critério, estão distribuídos no espaço urbano. Tá? Usando esses índices de segregação que eu apresentei para vocês. Bom, e aí a gente consegue então reconstituir uma métrica geral de dissimilaridade. Então, e aqui, ó, para cada raio de busca. Então, cada um dessas cores representam um alcance, uma largura de banda diferenciada que eu utilizei na construção desse índice. Tá? Então, que foi de 500 metros até 3 km. Tá? E como a gente esperava, né, quanto maior o meu raio de busca, menor a minha dissimilaridade. Tá? Ainda que, temporalmente, a segregação, em termos da dissimilaridade geral da estrutura urbana, está tendendo a aumentar na metrópole de São Paulo. Tá? E a gente pode olhar isso também em função da exposição. Então, onde que as pessoas estão mais expostas em relação aos seus diferentes na cidade de São Paulo e como é que isso está se desenvolvendo ao longo dos anos. Tá? Então, a similaridade está tendendo a aumentar. Isso, é. Isso significa que a segregação está tendendo a aumentar. A segregação está aumentando. Em termos gerais. Em termos gerais. Aí você pode decompor isso e começar a olhar então, mas como é que está a exposição em relação às diferentes? Bom, a exposição tinha aumentado em 2000 e voltou a cair, caiu na década de 2000 a 2010. Ou seja, menos pessoas estão expostas a seus diferentes no espaço da cidade. O que é péssimo. O que é péssimo. Dentro da literatura do urbanismo, da sociologia, isso é, enfim, empobrecedor. Né? E aí a gente pode selecionar grupos específicos. Então eu quero olhar os meus caras que ganham até um salário mínimo, aonde que eles estão expostos ou próximos aos meus amigos que têm mais de 15 salários mínimos. E como é que isso está se comportando? Isso aqui são exemplos de que o importante é que a gente perceba que para esses mapas coloridos que eu estou mostrando aqui, ele é composto de 18 mil setores censitários. Para cada unidade dessas de setores censitários, a gente tem uma medida de quanto que está exposto, quanto que está isolado em determinado grupo populacional. Tá? A partir da aplicação dessa técnica. Oi? Posso? Claro. Não, pode falar. Não, quando você chega a essa conclusão, assim, você controla por outras variáveis. Então, por exemplo, pode ser que eles estejam mais próximos, por exemplo, no slide anterior que você falou de igualdade. Exposição. Então, pode ser que pessoas diferentes estejam mais próximas fisicamente, porque a desigualdade aumentou de maneira geral na cidade, enfim, no país. Na verdade, um componente importante desses índices é a própria composição geral da cidade, porque sempre ele é fruto daquela composição geral. A métrica é construída em função daquelas pizzas que eu mostrei. Tá? Então, quanto mais equilibrado for essa distribuição, melhor. Quanto mais desequilibrada for essa distribuição, maior vai ser os meus índices. Então, essa própria composição já afeta o meu índice. Você tem toda razão no que você disse. Agora, por enquanto, eu não estou controlando por nada. Estou apenas construindo esses índices e analisando a configuração da estrutura urbana da evolução nesse período. O que eu vou fazer depois é usar um momento e tentar incorporar essa medida no modelo econométrico, e eu usei os outros anos apenas para testar se essa medida de associação que eu encontrei lá na frente se manteve nos outros anos, e aí a gente vai mostrar lá na frente. Bom, uma pesquisa interessante para fazer, já que você falou do voto, é que a gente tem a distribuição do voto espacialmente.
Será que o voto, a probabilidade de mudar o voto tem a ver com a exposição? Tem a ver com a exposição. A probabilidade será maior quanto mais exposto eu estou Aos diferentes. aos diferentes. E você pode construir essas O voto mais métricas. consolidado é aquele voto que não se expõe É. nunca a nada diferente. E o que eu estava pensando outro dia é que você pode compor essas métricas de diferentes critérios. Então, por exemplo, você tem as métricas, você pode definir os seus grupos em função voto no PT, voto no PSDB, Claro. voto no... E você compõe seus grupos e a partir do momento que a gente consegue já referenciar isso, a gente consegue então ter um panorama na cidade. E a gente pode então começar a operar multidimensionalmente com essas métricas de voto, com essas métricas socioeconômicas e tal. Acho que tem um campo aí bem legal aí para a gente explorar. Né? Não, na cidade mesmo. Daquele mapinha, onde chegou uma última eleição, foi daquele mapinha que nós já conhecíamos. É. Da zona de periferias e a zona central. É, aquele Como é macro que explica padrão. aquele mapinha? É, Vai avançar um pouco mais aí. com certeza. Só era dúvida fazer esses mapas, quanto mais escuro, mais exposição. Mais exposição. Ah, tá. Desculpa, faltou a legenda aí. Tá? Mas basicamente é isso, assim, para mostrar um pouco como é que está se comportando isso daí. Então, na verdade, o isolamento dos mais pobres tendeu a crescer nesse período. Tá? Mas isso também pode ser em função de que eles cresceram em termos de participação, não sei se pela evolução do salário mínimo, alguns ficaram. Tem uma série de movimentos aí conjunturais que interferem nessa medida aí. Bom, isolamento do G6 eu só fiz para um raio de custo. Precisa rodar os outros aí. Mas pelo que a gente viu, assim, o comportamento deve ser um shift. Na verdade, o que acontece ali é que a área central ali, o pessoal da periferia vem trabalhar na área central, certo? Vem trabalhando na área central. E portanto se expõe. No inverso, Na verdade aqui a informação está relacionada ao lugar de moradia. Isso aí. No lugar de moradia. Na verdade não captura movimento não. Ah, no captura o movimento? Não. É onde o cara está, porque aqui o lastro do dado é o setor censitário, que é uma pesquisa domiciliar. Né? Essa componente dinâmica é super difícil, né? A pesquisa OD talvez não dê as pistas para operar, mas é super desafiadora. Então usando... Só uma pergunta, nesse índice de isolamento e de exposição, você considerou dados de renda? De renda. Só renda? Depois eu vou mostrar um estudo que eu fiz com escolaridade. São altamente correlacionados, mas, enfim, é que o censo mudou a pergunta de escolaridade para 2010 em relação a 2000, então eu não consegui compor essa trajetória para a escolaridade e para 2010. Então eu recompus usando o critério de renda, que é o critério do censo do IBGE que se manteve. Né? Mas eu fiz o primeiro estudo que eu fiz, que é o que eu vou mostrar para vocês, é usando escolaridade. Eu classifiquei então as famílias em relação ao nível de instrução do responsável pelo domicílio. Então se ele tinha fundamental incompleto, fundamental completo, secundário ou superior. Né? Basicamente é isso, é a estratégia que você precisa ter para definir os seus grupos. Então, a metodologia... Então, voltando um pouco para o começo da conversa, vocês entenderam que a gente tem a possibilidade então de construir métricas dessas duas dimensões do espaço urbano, seja da sua composição em relação à segregação socioespacial, seja em relação também à sua característica de dispersão da mancha urbana. Então a gente começa a poder fazer algumas perguntas de interesse em relação ao relacionamento que existe entre a forma urbana e esses processos de segregação socioespacial, né? Que aí entra mais na minha área de origem, que é a área do urbanismo. Né? Então a pergunta que a gente estava interessado em responder é se os níveis maiores de dispersão urbana levam também a níveis maiores de segregação socioespacial. Se existia uma relação entre a composição ou a forma que a cidade ia sendo construída e a segregação socioespacial resultante disso. Né? Com a intuição de que sim, a gente tinha a expectativa de que desse alguma relação aí positiva nessa pergunta. E aí, a gente resolveu então partir para utilizar um modelo
de variáveis instrumentais dentro do modelo econométrico para tentar recuperar um pouco essa relação causal entre uma dimensão e outra, né? Então, o modelo econométrico que a gente rodou, ela usa, então, é um modelo em 2 estágios, não sei quantos de vocês já estão fazendo a aula de econometria, mas basicamente é um modelo em 2 estágios, onde você tem, no primeiro estágio, você captura a relação entre a sua variável independente com uma variável instrumental, e a partir dessa captura você determina então o impacto causal na sua variável de interesse dependente. No caso aqui, a nossa variável de interesse dependente é o nível de segregação socioespacial, e a nossa variável dependente aqui é a relação da quantidade de dispersão urbana, que eu consigo capturar também a partir das métricas por setor censitário. Então, o que eu fiz? E qual é o grande lance de usar variáveis instrumentais em modelos econométricos? Primeiro ponto, variável instrumental é uma coisa extremamente rara. É muito difícil você encontrar boas variáveis instrumentais, porque elas precisam ser, é um caso particular de variável que ela precisa ser gerada antes de qualquer tratamento, antes de qualquer, tem que ser exógena e anterior a qualquer evento que você esteja interessado em relacionar. Então, bons instrumentos provêm de uma combinação de conhecimento institucional daquele processo, né, que determinam essa variável. Então, onde a gente vai encontrar boas variáveis instrumentais, sempre que a gente busca essas variáveis instrumentais, a gente tem que procurar, enfim, ter ideias e buscar, enfim, testar, né? Mas, no caso aqui, a variável instrumental que a gente está usando é a característica geomorfológica do terreno. Entendendo que a característica geomorfológica do terreno, ela é determinante para a configuração da forma como se dá a expansão urbana, né? E aí a questão é a seguinte, o instrumento deve ter um claro efeito sobre a sua variável independente, que no caso aqui é a nossa forma urbana e o nível de dispersão urbana, tá? Basicamente, o efeito causal aqui que a gente está interessado é uma razão de covariâncias entre as variáveis e a variável instrumental, tá? E em segundo lugar, e esse é o mais difícil da gente alcançar, é que a única razão para que existe da relação entre o instrumento, que no nosso caso aqui é a característica geomorfológica, e a segregação, seja através do canal da forma urbana. Se a gente garantir que isso de fato existe, se esse canal é a única maneira que a segregação pode estar relacionada com a variável instrumental, seja a forma urbana, de fato então a gente consegue procurar e começar a alcançar relações causais entre essas medidas. Então a gente está otimista em relação à utilização disso, porque o relevo em si já é uma variável instrumental por excelência. A configuração geomorfológica daquele espaço está dada antes de existir cidade ali, né? Mas ela configura a cidade. Aí eu voltei para os meus colegas geógrafos e voltei a ler a obra-prima do Assis Abissari, que na verdade foi a tese de doutorado dele, que é a geomorfologia do sítio urbano da cidade, onde ele começa a analisar cada compartimento da cidade de São Paulo em relação ao processo de urbanização que ele sofreu, né? Então eu tirei aqui só uma referência ali do livro Sistemas de Colinas, né? Então, na verdade, a cidade de São Paulo ela é caracterizada dominada por terraços interfluviais, né? E tem essas colinas, né? E essas colinas foram os lugares preferenciais para a ocupação urbana da cidade, né? Somente depois que começou a se ocupar as áreas mais de encostas e esses declives. Então, entender que existe essa relação entre a forma urbana e o suporte geológico assim, do terreno, nos permitiu então abrir um clique e falar, pô, vamos tentar usar a geomorfologia então como uma variável instrumental para ver se a gente consegue recuperar essa relação, né? E aí como é que eu capturo? Na verdade, existe também um dado de livre acesso da NASA, que é uma grade topográfica, uma grade de relevo, que você baixa, então você consegue ter, para cada ponto no espaço aqui, a informação da altitude, tá? Então, para cada ponto no espaço aqui, eu sei a altitude
em que está o terreno, né? E com isso, então, eu consigo criar uma medida de dispersão ou de rugosidade de terreno a partir de uma medida aqui que eu calculei. Eu calculei o desvio padrão dessas altitudes no setor censitário, indicando a dinâmica do terreno. Se o terreno é mais dinâmico dentro do setor censitário, se ele é mais plano, o desvio padrão vai ser zero, vai tender para zero. Quanto mais acidentado for o relevo naquele setor censitário, maior vai ser o desvio padrão das altitudes dentro do setor censitário. Então, com isso eu consegui ter três métricas duas derivadas de processamento de imagens, que uma é uma imagem de radar topográfico, que essa é uma missão que a NASA fez no ônibus espacial. Então ela imaginou o planeta Terra com um radar e com isso construiu uma base de topografia nível planetário. Isso aí você baixa lá no site da NASA, essa grade. Uma outra métrica baseada em cima das imagens de satélite, constituindo então aquele percentual de dispersão urbana a partir dos pixels. E uma terceira métrica, então, relacionando a questão do nível de segregação, isolamento dentro de cada setor cidade. Você já teve algum indício de que o seu instrumento do relevo ele é relacionado com o seu Y, com uma segregação? Você já olhou para os dados? Então, ele é correlacionado, mas a história que eu tenho que contar é que a única explicação para essa correlação tem que ser a forma urbana. Se eu garantir isso por construção teórica, eu estou garantindo, porque você não tem como testar. Você não tem como testar. Por isso que a história tem que ser muito bem contada. Né? Mas também tem, assim, é interessante que exista essa correlação. Claro. Senão não é um instrumento. Claro, e essa correlação, exato. Na verdade, essa correlação, para o instrumento ser forte, né? Para o instrumento ser forte, você tem que olhar para o primeiro, eu até não trouxe aqui, para o primeiro estágio da regressão em dois estágios. E aí você tem que, na literatura, lá no livro básico que a gente está adotando, que é o Most Harmless Econometrics, eles falam que o limiar dessa significância do primeiro estágio tem que ser comprovado pela estatística F da regressão no primeiro estágio. Se essa estatística F for robusta o suficiente, ou for com a probabilidade alta o suficiente, é que está garantido então que é um bom instrumento, que é um instrumento que eles chamam de instrumento forte, né? O problema da variável em utilizar esse tipo de metodologia em dois estágios é quando você tem pouco dado, quando você tem poucas observações. Então aí a sua métrica começa a ser problemática e você pode ter um enviesamento no primeiro estágio. E aí eles dão alguns testes de robustez usando outras métricas, e todos os testes que eu fiz deu igual, porque eu tenho muita observação também. Porque a minha base de dados eu tenho 18 mil observações. Entendeu? Porque eu tenho cada setor censitário meu é uma observação, que tem essa métrica associada. Então isso me permitiu testar diferentes ângulos, diferentes raios de busca, diferentes métricas de espraiamento para diferentes anos. E em todos os testes que a gente fez até agora, até escrevi para o Ciro outro dia, falei, Ciro, está dando significância muito alta, vamos tentar colocar algumas covariáveis aí para ver se essa relação se mantém. Ele falou, não, a princípio a notícia é boa, mas depois a gente vê o que a gente faz, mas a princípio a notícia é boa, assim não precisa se preocupar. Eu falei, então tá, então vamos continuar aí adiante, né? Se ele falou, então, eu sempre alcancei níveis de significância muito altos nessas relações, né? E sempre que eu instrumentalizo, eu aumento muito o meu coeficiente, né? Então, de fato, sim, essa relação está, a princípio, por esse modelo está estabelecida, e aí eu fiquei fazendo nos últimos dias esses testes aí em outros anos, em outras com diferentes métricas e diferentes, em todos os eu encontrei alta significância. Então, o que a gente precisa é sentar com o Ciro agora e fechar isso e ver se isso segue adiante. Eu fiz esse mesmo exemplo aí de isso daqui foi um trabalho que eu fiz também testando algumas coisas para as metrópoles amazônicas, e eu também alcancei bons resultados. E aí é só um pouco o processo, né, a base de dados que eu utilizei para Manaus e Belém.
Então eu reconstituí toda a base de dados que eu apliquei aqui em São Paulo, mas ali para o ano de 2000 em Belém, aqui é Manaus. Né? Baixei as imagens, classifiquei as imagens, isolei a área urbana. Isso é Manaus aí. Tá, mas aí a coisa do Aziz não vale mais. Não, aí a coisa do Aziz estava em São Paulo ali. Aí eu preciso achar aqui o geógrafo amazônico que me explica a configuração de Manaus. Você está usando rugosidade aí também? Estou usando a rugosidade como terreno. Porque você está assumindo que o que o Aziz mostrou para São Paulo pode ser uma explicação mais geral. A questão da configuração do espaço urbano, né? Da forma urbana. Tem a ver com a morfologia do terreno. É claro que existem outras coisas que têm a ver com a forma urbana. O próprio zoneamento, que é uma coisa também imposta por lei, tem a ver. Se você determina um parque ali no meio, você, enfim, Claro. não tem nada a ver com o terreno. Mas a parte construída da cidade, a gente entende que enfim, a geomorfologia de fato é um aspecto determinante. Essa variável instrumental não precisa ser uma variável prévia à existência da cidade. Agora que você falou que o próprio zoneamento, que é uma coisa artificial, poderia ser uma variável instrumental. Não, porque daí já ia estar, aí ela já é endógena, né? Aí já ia estar dentro do processo, ela já teria estabelecido relações aí com a segregação por definição. Aí é uma questão, tem que ser uma coisa exógena, tem que ser algo que me recupere a aleatoriedade que eu estou interessado em observar para fazer esse tipo de inferência. Nossa, olha só, eu pensei o seguinte, porque São Paulo é uma cidade montanhosa, rugosa pra caramba. Rugosa. Aí você vai dizer, Manaus e Belém são cidades mais planas. Mais plana. Tem a questão da água, né? Muito forte. Então todas essas são. Isso aqui foi um teste inicial que eu repliquei. É um teste inicial que eu expliquei, até inclusive conversando com a Ana, a gente queria também utilizar talvez uma outra variável que é a proximidade a corpos d'água e aqui nesse contexto talvez seja algo interessante, assim, que a gente possa ver se tem alguma aderência, algum resultado, né? Isso é um pouco o que a Ana estava querendo também, a questão das palafitas lá em Belém, porque às vezes a imagem pega a área construída que está dentro da água. Tem palafitas ali, então tem contextos urbanos que, enfim, não sei se essa generalização vai se manter. O que eu fiz aqui foi... instrumental nesse caso pode ser, continuar sendo a geomorfologia, mas aí em vez de ser para cima, para baixo, se for possível. Vamos ver com cota. Que a área que alaga, né? É a área a área lagável. Porque ela também faz mais um controle ali, né? Na verdade ela está diretamente relacionada com as altitudes, né? Exatamente. Acaba funcionando igual, né? Na verdade a geomorfologia, acho que agora os geólogos estão recuperando muito. Então. A geomorfologia, ela para falar a verdade, está se recuperando muito a tradição de se fazer cartas geomorfológicas e tal. Por um período ela ficou um pouco fora aí dos interesses do geólogo. É difícil pra caramba fazer carta geomorfológica. Porque você tem que entender a composição do solo, dos aspectos de geotecnia. Para fazer uma bela carta geomorfológica é muito difícil. Assim, não é simplesmente você olhar o terreno e... Uma bela carta geomorfológica inclui uma série de informações. Né? Quer dizer, então, aqui em São Paulo, a maior rugosidade está relacionada com a densidade. Está relacionada com a densidade. Segregação. E a forma urbana está relacionada com a segregação. Quanto mais rugoso, mais denso, porque os pobres vão morar no lugar rugoso. Na verdade, Isso seria olhar o Pampa, né? Aí você não teria, talvez a variável não teria... Não faz. Não atuaria como instrumento, seria um instrumento fraco, talvez. Talvez a gente pegasse lá no F e lá falasse. Outra característica morfológica lá. O que é interessante é olhar isso. Aqui esse instrumento para mim é fraco e não está me mostrando nada, então só está te colocando um viés aí nessa sua inferência maluca aí que você teve a ideia de fazer. Mas então a relação que você está buscando é essa, da rugosidade? Não, da forma urbana com a segregação. E a rugosidade é um instrumento da forma urbana. E a forma urbana está instrumentalizada pela característica da geomorfologia. E eu quero saber, essas áreas mais dispersas, e aí pensando já na questão de política urbana. Então a gente deve fomentar uma cidade compacta, uma cidade próxima, uma cidade, enfim, com menos diferenças. De que maneira isso, em termos de política de solo, eu consigo então atuar também em aspectos de segregação socioespacial, entendeu? Na verdade eu estou criando um discurso aqui para mostrar que a atuação na política de solo, na forma como a cidade se dá no crescimento, tem influência
na segregação. É meio óbvio isso, mas aqui você captura essa relação e operacionaliza essa relação, né? Não fica simplesmente num discurso, e você quantifica isso, o quão forte ou quão fraco é em cada contexto urbano que você está operando, né? Em termos de, então, na verdade, é o que eu falei, né? Eu sou arquiteto urbanista, os arquitetos já olham para mim e falam, esse cara é meio estranho, nunca vou ser economista, então eu fico meio no meio. Essas crises, esquizofrenia. Nem parece arquiteto, né? Esquizofrenia altíssima, né? Nem parece arquiteto. Pois é, meus pais já olham para mim e falam, então, o que você está falando aí? Bom, então, é só para entender, a partir então, daquelas grades isso eu já falei, né? Eu gero então essas grades calculando os percentuais. E, na verdade é uma grade numérica que depois eu estabeleço então uma métrica da média dessas grades numéricas para cada setor censitário, tá? Para recuperar aí a métrica. Para Belém a mesma coisa, e também encontrei altas relações. Aqui eu trouxe um F muito alto, porque eu tenho muitas observações, então é um instrumento forte. Então, esse é um pouco as coisas que a gente andou trabalhando que está mais avançada, né? Então, na verdade, existe essa relação, né, pelo que a gente mostrou aí nos modelos, né? Apontar a existência de padrões de associação similares entre dispersão urbana e segregação, né? E o que eu acho que é interessante é que a metodologia é replicável. Dentro de diferentes contextos a gente tem que imaginar outras questões, mas e a vantagem é que todos os dados que eu utilizei são públicos. São públicos de livre acesso e sem custo. Basta você reconhecer as especificidades de cada um dessas estruturas de representação para você começar a operacionalizar nessa perspectiva. Então, esse é parte da tese então, que eu estou desenvolvendo, né? E tem uma outra parte também, não sei se a gente tem tempo ainda. Tem, né? Tem. Eu quero apresentar para vocês também que é um trabalho que a gente está fazendo lá na Amazônia, em Pará, né, especificamente, dentro do projeto Urbis Amazônia, que é um projeto várias instituições participam desse projeto, a Universidade Federal do Pará, o INPE, nós aqui da GV, o CEPESP está dentro desse projeto, o CEDEPLAR da UFMG está dentro desse projeto, o Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp está dentro desse projeto. Enfim, são várias instituições e é financiado pelo Instituto Tecnológico da Vale, né, que financia a minha bolsa também. E num modelo de investimento, na verdade o Instituto Tecnológico da Vale é um instituto de pesquisa, não está relacionado à atividade da empresa, é um instituto de âmbito acadêmico mesmo, né? E na verdade esse projeto a gente tinha lançado esse projeto para a CAPES, para o CNPq. Ele foi reconhecido como importante e tal, mas na época eles não tinham recursos para bancar. E aí a Ana, que é a coordenadora desse projeto, levou para o Instituto Tecnológico da Vale. Eles na hora abraçaram, falaram, não, é algo relevante para a gente quer entender esses processos de urbanização, até porque o que a gente faz, a nossa presença dentro do território amazônico é bastante forte, né, intensa, né? Então a gente quer, quanto mais pesquisa tiver dentro desse território, ainda mais sobre a questão do urbano, a natureza do urbano na Amazônia, melhor a gente tem interesse. Então eles acabaram financiando esse projeto, né? E aí a gente entrou um pouco na parte de análise da economia urbana e está querendo contribuir com o grupo um pouco no desenvolvimento do que a gente fala da análise da mesoescala. Então o projeto ele é dividido então em 3 áreas, que a gente chama de Urbis 1, Urbis 2 e Urbis 3. Cada um pega, o Urbis 1 pega aquela região do Polo do Carajás, cidades de Marabá, Paruapeba, são as grandes cidades dessa região. O Urbis 2 pega Santarém e Altamira. E o Urbis 3 aqui é a parte mais da BR-163, do Progresso.
Então, por enquanto, a gente está focando nossas análises no URBS 1 e no URBS 2. E do jeito que está estruturada a pesquisa, então a gente tem 3 níveis de análise. Tem o nível macro, que então o CDPAR está desenvolvendo os modelos de economia regional e a ANEPO está desenvolvendo os modelos de demografia, né, de dinâmica demográfica desses lugares. Tem a escala micro, que é o pessoal do INPE que está fazendo, que é a Carol, acho que valeria a pena também chamar um dia aqui para mostrar a tese dela, que mostra, faz análises de micro-redes de acessibilidade em relação às comunidades ribeirinhas e outras comunidades. Então, na verdade, ela introduz métricas de configurações de redes na análise, numa escala bastante micro, feito um campo bastante intenso. A tese da Carol foi feita aqui nessa área, né, Carol? Baixo Tapajós. Baixo Tapajós aqui. Então foi mapeado todas as comunidades que tem aqui, qual é a relação dessas comunidades com os centros urbanos, bem interessante o trabalho. E a gente está na área meso, que é meso, né? Que aí a gente toma uma porrada dos caras do macro e toma uma porrada dos caras de micro, né? Então, e a gente está no meso, então tentando desenvolver, então, de que maneira esses contextos urbanos se inserem tanto nessa dinâmica de economia regional, que está em profunda transformação com o peso dessas instituições que operam nesse território, tanto quanto tentando acoplar essas leituras com essas dinâmicas micro. É bonito falar, mas é difícil pra caramba para fazer, né? Esse vermelhinho direito aí, o que é? Isso era ocupar ou desmatar. Ah, roda de matar. Esse aqui, né, você disse? Aqui é a mina de Carajás. Aqui já é tudo desmatado já. Ah, tipo, se for urbano? Não, aqui é não floresta. Aqui é o Dourado de Carajás, onde teve um grande massacre lá e tal. Aqui é Santarém, onde tem o Porto Novo, não é tão novo mais. Quando é que foi o da Cargill ali? Não, é final dos anos 90. Final dos anos 90, né? Você não foi guardado? O terminal graneleiro ali da Cargill, inclusive teve um impacto aí forte aí nessa estrutura fundiária aqui depois. Bom, Parauapebas, que é uma cidade que nasceu perto da mina, hoje está com 180, 150 mil habitantes, que eram umas... Enfim, tem processos urbanos assim muito intensos que estão acontecendo nessas áreas, então é uma área muito interessante para a gente investigar, né? E aí, dentro dessa perspectiva, então, a gente estava interessado, lembra que eu mostrei aquelas métricas de dispersão urbana baseada em pixels? A gente está interessado, então, a refinar aquelas métricas olhando não somente para a constituição daquele espaço urbano em termos de dispersão, mas também do seu entorno, tá? Olhando outros usos por seu entorno. E aí, nosso desafio agora é esse de construir essas métricas de entorno, né? Então, aqui é um pouco só para mostrar a velocidade de transformação que está acontecendo nesses territórios. Então, o Marabá saiu em 1970 de uma população de 24 mil habitantes, hoje tem 233 mil habitantes. E Santarém já era um polo regional mais estruturado, sempre foi mais estruturado, já era até pela navegação ali do Amazonas, do Tapajós, mas também um processo de crescimento bastante intenso. Né? E aí a gente passou então a utilizar a evolução de imagens. Eu repliquei então aquelas métricas de contexto urbano, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é que é a imagem de satélite. Então, essa imagem, na verdade, é uma ilusão, porque isso daqui é uma montagem que eu faço atribuindo cores aos pixels. Na verdade, tudo isso é informação matemática que está por trás desses pixels. Na verdade, essa é uma imagem em cores verdadeiras, né? Porque eu associei a reflectância a cada uma das... Quem que apaga de novo? Acho que é melhor, Fred. Então aqui é Marabá em 1988. Em 2000. E em 2009. Tem aqui. E Santarém em 88, desculpa. Em 99,
Em 2010. Eu busquei essas imagens para serem compatíveis o mais possível com os períodos censitários. Agora a expansão assim, ela não é contínua, né? Não é contínua, exatamente. Então a gente estava interessado porque são dois polos regionais importantes dentro do URBS 1 e do URBS 2. Né? Então a gente está querendo construir métricas para tentar capturar essa diferença desses padrões de expansão dessas duas cidades e também construir métricas também da relação dessa expansão com esse contexto de paisagem que a gente está observando nas imagens. Tá rompendo aí, tentando produzir alguma métrica que vá além daquelas métricas ali que olham apenas para o urbano e consideram todo esse contexto como um não urbano. E aí é que a gente vê que é muito importante a gente entender essa relação entre o processo de reestruturação de atividade produtiva desse entorno e o impacto que isso pode ou não ter dentro da configuração do espaço urbano. Né? O que a gente chegou até agora, então, na verdade, aí é um pouco o exercício de classificação, a imagem classificada, onde eu isolo as categorias, né, de não floresta, floresta e não floresta e área urbana e água, né, e areia exposta também dá para pegar bem na imagem do Landsat, entendendo que esses padrões de configuração de não floresta são áreas de interesse aí de ocupação, né? De ocupação de atividade econômica e produtiva. Então aí eu já apresentei, então eu repliquei para essas duas áreas, esses dois contextos, então essas métricas de expansão urbana, né? Um pouco dessa configuração, um pouco do que eu falei que a gente apresentou aqui para São Paulo, né? E também as áreas de expansão, né? O que é interessante é que Marabá, Santarém está tendo um processo, aqui é Marabá, né? Mas Santarém está tendo um processo de fragmentação do seu espaço urbano, muito maior do que Marabá. E Marabá está se constituindo, na verdade, essas microfragmentações de Santarém, e Marabá tem grandes áreas de extensão urbana, por exemplo, essas grandes áreas aqui em Santarém, né, que se constituíram durante esse período, né, em áreas de extensão, mas também tem muito crescimento descontínuo em Santarém. E, bom, utilizando alguns outros índices, o quanto que essa mancha urbana é coesa ou é dispersa, tem uma série de métricas que a gente pode calcular também usando essas relações, né? Então, na verdade, a gente pode então começar a comparar essas estruturas urbanas, olhando então como é que se está dando a configuração da coesão do espaço urbano, né, da profundidade do espaço urbano no decorrer dos anos. Né? E a gente percebe então que Marabá tem umas certas especificidades em relação a Santarém, né? E apesar de elas estarem inseridas dentro de um processo de ocupação do Pará, eles têm processos diferenciados ali, em função de Marabá muito mais relacionado com a atividade mineradora e também do desenvolvimento de ocupações ali também do INCRA, lá de Eldorado do Carajás, todo o impacto da Vale ali é muito grande. E Santarém muito mais associado ao processo do porto de soja e da expansão da fronteira agrícola naquele território, apesar de que agora tem uma moratória da soja ali. Então a ideia é a gente, a partir dessas possibilidades de construir métricas, é a gente tentar recuperar um pouco dentro da perspectiva que o modelo lá, o canônico nos dá de construção de gradientes, fazer gradientes a partir do estabelecimento de um centro, centro da cidade, gradientes então do desenvolvimento dessa paisagem ao longo dos anos. Né? Então é um pouco isso que a gente está trabalhando agora dentro do URBS. A gente então está construindo para cada unidade de paisagem dessas aqui, a gente subdivide o espaço geográfico em células básicas de análise. Tá? E para cada célula básica dessa daqui de análise, a gente consegue construir algumas métricas em relação à configuração de complexidade, tamanho médio dessas propriedades, se são propriedades pequenas, se são propriedades grandes, se tendem a ser lineares, se tendem a ser compactas essas propriedades, e tentando então trazer informações sobre o comportamento então da variação dessas estruturas fundiárias no entorno dessas sedes urbanas, em
função de distâncias em relação àquele centro que a gente estabelece como centro da cidade. Então isso daqui ainda está em discussão sobre esses resultados. A gente acha que tem um potencial grande aí para a gente avançar em direção à constituição de outras métricas para além da simples métrica urbano e não urbano, né? A gente está em contato com o pessoal lá da CDPAR que está interessado em estabelecer então como é que se deu a remodelação das atividades produtivas naquele contexto regional e tentar estabelecer então a aderência dessas transformações do contexto regional com essas transformações de paisagem que a gente captura até a partir dessas métricas, né? Mas isso ainda não foi adiante, tá? E bom, e aí depois um pouco a gente está olhando então os impactos desse contexto, mas esse é um trabalho que não está tão adiantado assim em relação ao primeiro trabalho que eu mostrei para vocês. Assim, um pouco está nesse estágio aí o trabalho. Assim. Na verdade, para a tese a gente vai incorporar essa proposta de trazer essas métricas de estrutura de paisagem. A gente está indo agora, provavelmente eu vou agora lá para Belém, no final de maio, me reunir com os economistas lá do NAIA lá, para a gente tentar dar um pouco uma leitura dessas métricas em relação aos modelos de transformação de paisagem, de estrutura produtiva que eles têm ali. Então está nesse desafio aí para mim. Agora essa coisa de mudar de rugosidade para alagamento, né? Sim. Com característica morfológica. Mas aí na questão que está verde é mais a questão não floresta que está avançando, nem é bem urbano, né? É a questão do não urbano. É do não urbano, o seu impacto na estrutura urbana e os reflexos disso na estrutura produtiva. Eu tenho aqui um pouco da história do planejamento urbano de Marabá e tal, mas acho que a gente pode abrir para conversar, um pouco isso assim que eu tinha para mostrar para vocês, acho que sensibilizar vocês em relação ao potencial dessas ferramentas. Mas aí o que liga a primeira parte com essa aí? A questão é a seguinte, na verdade a gente está saindo daquele contexto de olhar apenas a imagem, isso daqui é totalmente a primeira parte. Sim, tudo claro. Né? Todas essas métricas da configuração. Tem que ligar, né? Mas aí você vai me ajudar a ligar. Vão me ajudar a ligar. Você vai me ajudar muito a ligar. Isso é com vocês, né? Tá bonito, né? Eu vou ligar aí. Desenho da sua pesquisa. Não, o que liga é a seguinte, é a inquietude em relação a considerar esse vazio urbano, esse vazio não urbano como uma coisa homogênea. A gente quer avançar e utilizar esse estudo de caso numa proposta de constituição de novas métricas de espaço urbano, incorporando as estruturas de paisagem do entorno. É nesse sentido, assim, a contribuição que eu espero dar a partir desse exercício. Não sei se liga forte ou liga fraco, se o instrumento é forte, se o instrumento é fraco, aí... Não, porque eu pensei no negócio do instrumento de São Paulo, que a ideia é boa. Se você fala das características morfológicas, você não precisa ficar com um ou outro. Você pode criar um conjunto de aspectos morfológicos, você pode dar peso dadas as características que aquele espaço tem. Então, São Paulo, a rugosidade tem mais peso, alagamento do peso mínimo, porque não é a questão fundamental. Em contrapartida, na região norte, pode ser que seja um reverso. Eu não sei, eu estou só sugerindo. Não, acho que essa ideia de você medir, o instrumento eu gostei da ideia do instrumento. Porque, como você falou, é raro. Tem muito mais história do que instrumento, na verdade. Historinha para contar tudo mundo cria, agora instrumento mesmo é raro, sabe? Eu acho que é um caminho, assim, eu acho que, enfim, precisa conversar com o Ciro também. Do intra-urbano é suficiente, porque é só adaptar realmente a estrutura morfológica, que é diferente. E eu também não sei até que ponto em São Paulo não faz sentido os alagamentos, você falou aqui. Mas essa questão de quando chove alaga metade da cidade pode ser também. Não, estou só pensando em você ter uma cesta que ele vai combinar um índice composto. O que tem menos rugosidade, não deixa de ter. E assim, nas partes mais altas das cidades, que são as áreas mais consolidadas, vai encontrar maior adensamento também lá. Agora, Marabá, por exemplo, a história urbanística de Marabá, agora vamos só para... Essa é particular. É muito particular, mas ela está totalmente relacionada à configuração também, porque Marabá ela está na confluência. Historicamente, Marabá ela se assentou nesse lugar
por questões de acessibilidade de comércio. Ele era um centro e a cidade alagava. Ela se constituiu num lugar, e aí tem um pouco a diferença entre os espanhóis e os portugueses. Os portugueses vão lá e estabelecem um lugar. Os espanhóis eram muito mais rígidos em relação a onde construir a cidade, de que maneira que essa cidade vai ser estruturada. Os portugueses aqui no Brasil eram muito mais flexíveis em relação a isso. Se tinha uma vantagem locacional de se estabelecer aqui um polo de comércio, ainda que alagasse, se estabelecia. O semeador e o ladrilhador. O semeador e o ladrilhador, exatamente. Se estabelecer em Marabá, a origem da cidade é um polo, porque é uma confluência de dois rios importantes, e a navegação naquela época era, ainda hoje era definitiva, né? Decisiva. E Marabá, então, ela teve esse núcleo, essa formação desse núcleo original aqui, nesse espaço que é alagável, ou seja, geomorfologicamente inapropriado. Anualmente, é um fluxo anual, e as pessoas estavam acostumadas com isso, as pessoas que moravam lá estavam acostumadas. E ela teve esse processo de expansão natural para essa colina aqui, para esse platô aqui. Entretanto, na época do governo militar foi encomendado um projeto de urbanização que serviria de modelo de urbanização para a Amazônia, naquela estratégia de ocupe para controlar, modernista. Fazer o rio. Canaliza. Faz uma marginal e canaliza. Desenvolvimento e fazer o rio. Pega aqui, faz uma marginal zona aqui, ó, uma Amazônia, imagina que marginal enorme. Se gastar bilhões, não é isso? Vai ficar todo mundo feliz. E aí saiu com um projeto, inclusive um projeto que foi professor meu da FAO, o Joaquim Guedes. Era um cara bravão, assim, duro com a gente, assim, de fazer esse projeto. Esse projeto é uma porcaria. Por isso que eu fazia vocês. São os traumas, né? Nessas horas não são. E esse projeto de matiz totalmente modernista, né, onde eram umas lâminas habitacionais dentro de Marabá, esse projeto foi abandonado depois. Esse projeto foi abandonado do Guedes, o do Guedes era mais denso até do que foi construído, e foi passado por um escritório no Rio de Janeiro que seguiu o modelo dos subúrbios americanos para construir a nova Marabá aqui. Então é um projeto de baixa densidade, e metade dele está desocupado, mas que está relacionado porque os militares identificaram essa área como uma área natural de expansão urbana, ainda que existisse todo um processo de configuração e solidificação aqui de ocupação dessa área por definições naturais. Agora o que acontece? Toda essa parte aqui, ela também alaga, e aqui estão as piores situações de pobreza e de baixas características de urbanização. E a cidade agora não está nem expandindo para cá nem para cá, está expandindo em alguns outros núcleos para fora, em modelos de condomínios fechados. Então, tem todo uma estrada. Esse aqui é o projeto do Guedes, ó. E gera problemas gigantescos. Gera problemas gigantescos, uma deseconomia. Exatamente, porque você tem que levar para lá, e ainda no contexto amazônico. No contexto amazônico, que tem toda uma particularidade de contexto geográfico. Então, eu acho que liga nesse sentido, Avelino. Agora, a gente precisa fazer essa amarraçãozinha, eu concordo com você. Bom, é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Senhores, tem mais alguma pergunta? Eu queria saber um pouco de programa, de software que você usa. Então, os dados são todos abertos. O caro da pesquisa são os softwares. Então, para fazer... Então, vamos pegar, por exemplo, em São Paulo. Para fazer os cálculos de segregação, eu uso o TerraView Segreg, que é um pacotinho que já está colocado dentro do TerraView, é um plugin dentro do TerraView, que é um software livre do INPE. TerraView. Para classificar imagens, para classificação da imagem, o Spring, que é um outro software do INPE também, que usa para classificação da imagem, tratamento de imagem digital. Também tem para estatística espacial e tal, mas ele é melhor para processamento de imagem. O que mais? A topografia, eu usei o ArcView, o ArcGIS para calcular essas métricas de... Mas ele é mais pesado. Né? Essas métricas de
dispersão e tal, nessas métricas de polígono. O que eu preciso? Eu tenho uma representação em grade, que eu preciso depois estabelecer, transpor essa representação em grade, que são os meus pixels, para polígonos, que são os meus setores. Então eu preciso calcular métricas de polígonos, né? Isso eu fiz no Spring e no ArcGIS. Basicamente esse é o pacote, né, que eu uso. Se você ficar caminhando um pouco mais no Spring, você consegue fazer. Faz. Chega um legal comprido que... Essas métricas de dispersão, esses percentuais que eu calculo de entorno é no Spring. É um programinha legal, que é a linguagem de programação do Spring, que eu gerei. Então, é uma rotinazinha pequenininha que ele vai lá e vai visitando e vai calculando esses percentuais. Então, basicamente, dá para fazer tudo em software livre também. Mas tem um custo de aprendizado aí, né? Mas dá para fazer tudo em software livre. E aí, os mapas bonitos assim é ArcView. ArcView, os outros são mais... A apresentação não é tão legal. Assim. Aí vai de um para o outro, assim. O módulo já é aprendizado. O ArcView é o que a gente está comprando. Aqui já comprou. O Spring é público, o TerraView é público. E essa rotina de classificação das imagens do modelo da Universidade de Connecticut também está livre no site lá da universidade, você pode baixar. E você tem que rodar em ArcGIS 9.3, que a gente tem uma licença aqui. Então eu rodei nessa licença que a gente tem aqui. O plugin é livre, mas... Ele é um software ele é tipo um TerraView, só que mais... O ArcGIS ele é uma plataforma zona, né? Então você tem o básico dele, que faz os mapas temáticos, você tem ali as consultas espaciais, né? Dissolver polígonos, dividir polígonos, juntar essas coisas, né? E aí você tem as suas extensões, que custam quase tão caro quanto o software, que são os programas melhores. A gente está querendo comprar aqui para o CEPESP 5 licenças de ArcInfo, que aí vem completo. São completos que você tem módulos de análise de rede, por exemplo. Eu acho que vende, isso aí. Módulos de análise de rede, módulos de análise de estatística espacial, módulos de análise de geoestatística, 3D Analyst, é bem mais completo. Assim. Então, porque essa aqui é uma parte, né? Tem toda uma parte aí de análise espacial e tal, que dá para aplicar, que eu apresentei lá para os alunos também um pouco aquele Moran e tal. São ferramentas que são super acessíveis. O GeoDa é um software bem legal de análise espacial, assim, super fácil, que é do Ancelan, né, que é o cara que inventou a econometria espacial, né, também está disponível para você baixar e operar. Então esse é o pacote básico assim, que eu trabalho, é TerraView, Spring, ArcGIS, GeoDa. Esse é o básico. Assim, né? Aí tem os produtos, os gerenciadores de bancos de dados, né? Às vezes eles usam o Axis, né, que é meia boca, e às vezes a gente está querendo também consolidar uma estrutura mais robusta de um gerenciador mais robusto com MySQL, né, com a ajuda do Wesley, com a ajuda do William, aqui do CEPESP. O servidor está quase indo pro ar. Né? Está quase prontinho. Eu deixei os meninos tranquilos, não, a gente não está demandando nada deles, né? Não, mas ele está, acho que até o final desse mês, se não me A Cláudia está. Novamente vai comprar, vai comprar um negocinho para dar. Aí os projetor portátil, a gente vai poder transformar o CEPESP numa sala de aula. E aí, de repente, podemos bolar uns cursos aí de introdução a essa coisa espacial aí. Não sei se o Fred pode ajudar, Paula, Carolina, o pessoal que entende mais aí. Nível introdutório, acho que todo mundo pode, né? Com certeza. Toda coisa curta. Com certeza. Né? Acho que é bem interessado em envolvido, né? Vão ter os instrumentos que eu estou falando. O projetor é uma coisa fantástica. Nós ensinamos assim, pluga lá um pendrive, faz as aulas, né? Funciona como um troço aqui, né? Então você pode carregar. É isso. Quando você entra para fazer o mestrado lá no INPE, eles não te ensinam software nenhum. Eu falo, então, aquele lá faz. Caso tutorial aqui sozinho. Não ensinou pouco, não. Como é que faz isso aqui? Se vira, vai lá. O bom é que você está do lado dos caras que inventaram o software. Então, sempre tem um cara que te ajuda, é lógico. Mas o Spring é bem complexo, assim, muita gente já... Mas é brincadeira, se dá para facilitar a vida fazendo um negócio, sei lá, 4, 5 sessões assim,
computador geral? Não, para fazer a base de estatística espacial, autocorrelação espacial, regressão com modelo espacial, você vai fazer várias coisas. Bom, é isso, gente. Bom, agradeço aí a atenção de vocês.